Novelinha, um espaço onde cabem todos os temas que atravessam uma vida. Afinal, ela é feita de vários capítulos. Mas então, eu conto ou você conta? Fala, galera! Mari por aqui. Como é que vocês estão, meus mosers? Hoje eu tô aqui para apresentar para vocês mais um quadro novo para comemorar os 2 anos do Eu Conto ou Você Conta esse mês, aliás, no fim dessa semana. Eu apresento hoje para vocês a novelinha. Quem já é apoiador, quem já assina o nosso canal, já conhece, já escutou até algumas. Essa aqui é a terceira que saiu, vocês vão escutar como primeira. Eu ainda não sei se as outras que já saíram vão aqui para o Spotify, mas quem quiser saber, escutar e gostar, já sabe, né? Pode apoiar a gente. Mais uma coisa sobre as novelinhas. Elas podem ter até 5 partes, 5 capítulos. No mínimo 3, no máximo 5. Na semana que tiver 3 capítulos, vocês escutam terça, quarta e quinta. A novelinha, gente, ela não vai ter espera de um dia para o outro, assim como tem no quadro Saga, de parte 1 e parte 2, um dia depois só, né? Passa um dia e depois vocês escutam o próximo episódio. Então, vai funcionar com os capítulos um atrás do outro. É uma história para a gente escutar de fone, de forma mais imersiva. Provavelmente, todas as histórias de novelinha vai conter gatilho, porque são muitos altos e baixos. E você pode ter também a sua novelinha aqui. Eu já falei que aqui nesse podcast eu recebo muito e-mail de vocês, né? Muitos e-mails com a vida toda. Então eu resolvi fazer do limão a limonada e criar esse quadro aqui que vai valer a pena, gente. Lembrando, assim como nos relatinhos, as histórias da novelinha serão contadas em anônimo, mas em primeira pessoa. Se você gosta de acompanhar, dramatizar, né? Não vai ter só história densa e pesada, mas se você gosta de acompanhar uma boa história por partes e se emocionar, se surpreender, aqui tem lugar para você. E hoje vocês escutam Cicatrizes, que é a história da Helena. Capítulo 1. Eu fui uma criança muito divertida, sorridente, desinibida, falante, muita energia. E bota energia nisso. Acho que era o biotônico Foltora que eu tomava. Outro dia, revendo minhas fotos de infância, eu percebi que eu estava sempre sorridente, cercada de adultos que estavam olhando para mim e também sorrindo de volta. Enquanto as demais crianças estavam com aquela cara, sabe, de quem comeu e não gostou. Eu me lembro de ser uma criança muito solicitada. As vizinhas gostavam que eu ficasse na casa delas, me levavam para passeios, festa com seus filhos. Eu me entrosava fácil. Até em grupos de adolescentes eu era bem recebida. E olha que isso é um feito e tanto, né? Já viu adolescente gostar de pirralho? Não viu, né? As minhas irmãs, elas já eram mocinhas e odiavam quando as amigas me davam atenção. Tinha uma que eu adorava o cabelo dela. Era tão cheiroso, macio, sedoso. E ela me deixava pentear as madeixas louras. Parecia ouro na minha mão. Eu sou terceira filha, com 3 irmãos. Sempre me destaquei entre eles porque eles são o oposto de mim. Nem dá pra falar que eu fui adotada. Somos parecidos fisicamente. É como dizem, um é o focinho do outro. Diziam sempre que parecia que eu tinha formiga no rabo e tinha engolido um rádio. Eu falava demais, enquanto os meus irmãos eram poucas palavras, caseiros, pacatos. Na deles, sabe? A infância foi uma delícia, cheia de lembranças, coisas boas, maravilhosas. Tudo que tinha na escola, eu participava. Era gincana, fanfarra, quadrilha, reforço nas férias, mesmo sem nem precisar. Eu ia por causa do lanche mesmo e queria ficar na quadra bagunçando com a galera. Aliás, meu apelido era Magali. Na hora do intervalo ou do recreio, eu ficava pedindo a merenda dos colegas que não queriam. Comia tanto o quanto falava. Não vou negar, eu era uma peste na escola, mas eu era fofa, eu era adorável.
Todos me conheciam porque eu sempre estava envolvida em alguma peripécia. Ou resultava na diretoria ou em popularidade, com direito a muitas advertências, suspensões e um convite super fofo para se retirar da escola. Mas entre trancos e barrancos, consegui me formar. Faltava pouquíssimos meses para o final do ano letivo. Ao longo da vida, a gente se perde da criança que a gente foi. E para falar a verdade, eu sinto uma saudade da pessoa que eu era. Mas, infelizmente, não tem como resgatar muita coisa, não. Não cabe mais na vida adulta certas atitudes tão descompromissadas e leves, como uma criança lida com as coisas. É mesmo? E o que eu posso dizer com toda clareza é que eu fui muito feliz na minha infância. Disso não tenho dúvidas, e nem é disso que eu vim falar aqui. Eu lembro do vento no rosto quando eu andava de patins. Lembro de imaginar figuras com as nuvens e de ter muita energia e alegria. Só que aqui a gente vai dar uma puladinha para o futuro. E a gente vai para uma época em que a Helena tinha acabado de completar 12 anos. Em 1985, eu estava com 12 anos. Era uma idade confusa, porque você é uma criança que não vê a hora de ser adulto. E aí fica naquele impasse. Se eu soubesse que ser adulto era tão complicado, eu tinha escolhido ficar ali mesmo, só lidando com as espinhas na cara e as aulas de física. A vida de um pré-adolescente é cheia de descobertas. A escola é o local onde nascem as maiores dúvidas. E às vezes a gente até sana lá também. Onde a gente divide as angústias, curiosidades com outros adolescentes que sabem tanto quanto a gente. E é aí que a merda acontece. A parte da puberdade é a pior. Ainda bem que a gente passa por isso só uma vez na vida. Eu odiei essa fase. Eram muitas questões para desenrolar, pressão dos colegas, aquela pressão de já ter beijado e você não, pessoas que usavam maquiagem e você não. E eu, Helena, ainda estava andando de moletom e de quebra jogando taco na rua com meus amigos. Sempre fui uma Maria moleque assumida, tanto nas vestimentas quanto nos meus modos nada delicados. A pior merda nessa idade é você aprender as coisas com quem tem a sua idade ou é ali uns 2 anos mais velho, porque eles também não têm experiência de nada, mas já passa aquela figura de poder, sabe? Aquela máxima de julgar o livro pela capa? Pois é, na minha época, ou pelo menos na minha escola, aquele cara que já tinha beijado uma menina ou já tinha dado uns amassos no fundo da escola, acabava virando o guru da turma, o mestre dos magos. Deveria, e aqui eu tô com a Helena, ter aula de educação sexual na escola, já que nem todos os pais conseguem falar sobre isso com seus filhos, por constrangimento. Assim, evitaria cairmos nas teias da galerinha experiente, aqui entre aspas, e principalmente dos meninos mais velhos. Foi o que aconteceu comigo. A menina cheia de espinha, que andava de patins, empinava pipa, jogava taco e falava palavrão. E que até então, eu era a única da sala que não tinha beijado na boca ainda. Eu estudava à tarde e acabei chamando a atenção do Dom Juan, de um menino de 15 anos que aparentemente já tinha pegado geral na escola. Lembrando que ela estava com 12 anos e ele com 15. Lembro que minhas colegas ficavam intrigadas. Como isso pode acontecer, Helena? Eu fui até intimidada por uma turma de meninas no período noturno na saída da escola. Vocês acreditam? Queriam saber quem era a pirralha que o galã da noite estava de gracinha. Quando me viram ao vivo e a cores, deram risada e acharam que eu, aquela menina ali, né, não traria nenhum perigo ao reinado delas. Mas parece que elas erraram um pouco no diagnóstico precoce, porque o mocinho Dom Juan cismou mesmo é comigo, uma descabelada da 5ª série. Eu lembro, gente, que quando eu dei meu primeiro beijo,
Foi ali aos 13 anos. Fiquei relembrando para ter certeza que fiz direito, como eu tinha treinado em casa na laranja. E depois fiquei contando quantos beijos viriam em seguida. E aí? Quem mais fazia isso, gente? Eu não tenho vergonha de assumir que eu já treinei na laranja também. Então, não julga a musa aqui. Ela treinou na laranja e depois ficou ali, né? Contando os beijinhos. Como seria depois, enfim. Que coisa patética, eu sei. Mas eu achava importante ter esse controle. Porque eu pensava que quanto mais eu beijasse a mesma boca, significa que eu tava praticamente namorando. Essa era a minha lógica. E quer saber? Realmente aconteceu. Durante 1 ano, beijando a mesma boca de Dom Juan, a gente começou a namorar. E foi aí que eu comecei a sentir mais desejo, coisas que meu corpo ainda não estava acostumado. A sexualidade gritava mais do que o meu bom senso. Mas também, como esperar isso de uma adolescente que está em transição, que nem tinha parâmetro? Aliás, parâmetro, o que é isso? Meu primeiro beijo, minha primeira transa, meu primeiro amor e namorado foi com esse rapaz aí, 3 anos mais velho que eu, quase 3 anos. Aprendi muita coisa, mas a duras penas. Você não deve apenas confiar no conhecimento do outro, não. A gente tem que saber das coisas também, até para não sermos coagidas pela falta de argumentos sólidos. Oh, yes. Porque Dom Juan, tudo que ele falava eu acatava com devoção. Era uma relação de mão única. Ele mandava e eu obedecia, fazendo suas vontades. Ele me humilhava e eu corria atrás. Ele me chantageava e eu cedia. Afinal, eu estava namorando Dom Juan, a sensação do colégio. Ficava toda me achando. E quando perguntavam, falava com orgulho. Você é a namorada do Dom Juan? Sim, sou eu. Foi como se eu fosse a escolhida e deveria sucumbir para merecer esse lugar tão desejado por tantas outras. Eu era privilegiada. Foi assim que a minha vida amorosa começou. Nada bem, eu sei, mas a coisa piora. Eu demorei muito para acordar dessa alucinação psicodélica, karma cósmico, sei lá qual que é o nome disso. Coisa de outras vidas. Só espero que tenha quitado qualquer dívida com essa pessoa, porque não gostaria de lidar com este assunto na próxima reencarnação. Eu cedi ao sexo, porque ele falava que sem isso não podíamos continuar. Depois ele ia lá e me traía com todas as mulheres que ele podia, porque ele era homem. Ele me deixava sozinha para ir para a gandaia e ainda pedia para eu fazer a matéria da escola dele, a lição de casa. E o que eu fazia? Eu fazia a lição de casa, né? Foram muitas situações humilhantes, traições a mil, chantagens emocionais incontáveis e, principalmente, muito controle sobre mim. Ele me considerava sua propriedade, o qual ele podia acessar quando achasse conveniente. Uma vez, as minhas colegas de escola me chamaram para uma resenha, para a gente se maquiar. Foi muito legal. Eu nunca tinha participado dessas coisas de meninas, porque eu era o quê? A Maria Moleque. Mas eu adorei. Quando eu saí da casa das meninas da onde eu tava, o Dom Juan tava me esperando na esquina, com a cara bem zangada. Ele começou a me xingar de vagabunda e ele esfregou a maquiagem da minha cara inteirinha. Foi me conduzindo até chegar na minha casa e avisou. Se você se enfeitar de novo, eu nunca mais te procuro. Até hoje, eu não consigo me maquiar sem lembrar desse episódio. Por isso, eu não tenho esse costume feminino. Ai, gente, que ódio desse cara. Ele fazia questão de marcar o território onde fosse. Na escola, na ida para o meu trabalho, no bairro. E cada momento ele estava ali, me cercando, feito uma raposa. E me controlando de todas as formas. Mas ele seguia com a vida paralela amorosa dele normalmente. Uma das vezes, ele terminou comigo pra namorar uma garota que tinha acabado de mudar pro bairro, gente. E pra piorar a dinâmica, nós 3, eu, ele e a tal garota, morávamos na mesma rua. Vizinhos.
Então era aquele namoro esfregado na minha cara o tempo todo? Doideira. Não satisfeito, ele me torturava. Teve uma vez que ele começou a pegar o ônibus no mesmo horário que eu pegava. Só que ele ia com a atual namorada e fazia questão de ficar perto, sentar onde eu estava sentada, ou do lado, ou atrás, na frente. E detalhe, eles podiam pegar outro ônibus, porque o itinerário deles não precisava exatamente pegar aquele. Mas ela não tinha escolha, gente. A Helena tinha que pegar aquele, não tinha outra opção para ir para o trabalho. No primeiro dia dos namorados deles, o Dom Juan me procurou e me pediu para ir à casa dele. Chegando lá, a mãe dele pediu que eu experimentasse um sutiã. Eu não entendi, mas na minha inocência, eu experimentei. Era um sutiã lindo e serviu certinho em mim. Eu lembro desse dia como se fosse hoje. Ele dizendo: Uma hora eu compro pra você, mas este é pra minha namorada. Como vocês têm um corpo parecido, eu só te chamei aqui pra você provar, porque eu queria saber se esse tamanho que eu comprei estava certo. E ele fez isso com a mãe presente naquela cena constrangedora e visivelmente deu uma risadinha. Olha a crueldade. Hoje eu penso como um garoto na época aqui que a gente tá falando já indo pra frente aqui na história, né, gente? Ela pensa como um garoto de 16 anos podia ser tão cruel psicologicamente. A classificação seria, na verdade, que ele era um sociopata e eu, sua vítima favorita. Na época, dos meus 12 até os 14 anos, a minha família infelizmente estava passando por dificuldades. Foi quando meu pai ficou muito doente e minha mãe, que até então era apenas dona de casa, se viu obrigada a trabalhar para garantir o nosso sustento. Não nos faltou o básico. E minha mãe, com 4 filhos para cuidar, um esposo doente, não tinha como prestar tanta atenção em nada que não fosse nos manter financeiramente. Eu ficava com minhas irmãs como meio que responsáveis. Mas as minhas irmãs também estavam entrando na juventude e elas eram irmãs, não mães. Então não tinham obrigação nenhuma de saber lidar com a gente, com os irmãos mais novos. Pensa, eram muitas brigas. Era um lar triste pela doença do meu pai, que durou 5 anos. Uma mãe exausta, filhos que não se entendiam. Acabei procurando a fraternidade em outro lar. A família do Dom Juan me oferecia acolhimento e o preço era a minha humilhação. Eu lembro uma vez que eu fui numa compra do mês que eles faziam para a casa deles e era enorme. Era muita coisa que eles compravam. Eles tinham uma condição favorável na época e faziam questão de esfregar isso na cara de qualquer um. Por conta disso, tudo que era me oferecido por eles era sempre acompanhado de um comentário do tipo: Ah, Helena, na sua casa você não tem isso, né? Pode comer, senão vai acabar com verme. Ah, mas você vai lavar a louça em troca, viu? Sempre que falavam assim com ela ou dela, a Helena não sabia nem o que falar. Era sempre criticando, falando da mãe dela. Era meio que o conto da Cinderela. Eu sempre tive problema com acne na adolescência. E claro, não tinha condições financeiras de cuidar disso de jeito nenhum. E numa dessas brincadeirinhas, aqui entre aspas, inofensivas da família do Dom Juan, a mãe dele me segurou e passou uma fralda com urina no meu rosto, com o pretexto de ser bom para diminuir as acnes, com vários familiares rindo em volta. A diversão deles era criar situações em que eu fosse constrangida diante de qualquer pessoa. E foram muitas diversões, que hoje são conhecidas como bullying e que levam muitas pessoas até a tirar a própria vida. Não é querendo me vitimizar, mas eu sofri muito na mão deles. E, gente, passar uma fralda com urina na cara de uma menina, uma adolescente, por nada, só por humilhação,
É crueldade a uma família inteira cruel. Em paralelo, começava a minha vida profissional. Comecei a trabalhar com 12 anos, tá? Por livre e espontânea vontade de ser independente. Sim, sempre almejei isso. Nas brincadeiras de infância, eu era a mamãe que saía para trabalhar. Ia no mercado, limpava a casinha. Já tinha um indício forte da minha personalidade logo cedo. Meu primeiro trabalho foi escondido dos meus pais. Era um bico, na verdade. Dava para comprar uma lapiseira e uma caixa de lápis com 36 cores, que era um sonho na época. Todos os dias depois da aula, eu falava que ia na casa de alguma amiga estudar ou fazer alguma atividade na escola. Mas, na verdade, eu ia cortar uns tecidos numa oficina de costura porque me pagavam por peça cortada. Mas aí um dia, meu pai, que era muito atento, percebeu minha lapiseira Faber-Castell. Ela era novinha e linda, grafite 05, sabe, bem fininho. Não deu outra. Meu pai me seguiu na saída da escola e descobriu a fonte financeira que saiu a lapiseira. Ele não fez nenhum escândalo. Só avisou ao senhorzinho, que era meu chefe, que não queria que me aceitasse mais lá. Eu fiquei bastante triste, porque ainda não tinha conquistado a minha caixa de lápis de cor inteira. Pois bem, eu tinha que me virar de outras maneiras. Comecei a me oferecer para ir no mercado, no açougue, na feira, para as minhas vizinhas, o qual as moedas do troco eram o meu pagamento. Às vezes eu copiava lição para alguns alunos que me pagavam e deu super certo por um tempo. Mas aí eu fui crescendo, minhas ambições também crescendo junto comigo e eu queria um tênis. Um tênis que era a sensação do momento. Todo mundo tinha. E com as moedas, não ia rolar, né? Ia demorar séculos. Nesse meio tempo, minha madrinha ganhou numa rifa o curso de datilografia. Que presentão! Eu me dediquei horrores. Queria ser o Ayrton Senna das máquinas de datilografar. E consegui, claro. Fui até contemplada com outro curso de auxiliar de escritório. Eu estava preparada. Faltava apenas a minha cartada final. Pedir autorização a meu pai para eu poder trabalhar. Ele disse: Tá bom, filha, mas só se for registrada na carteira. Isso é importante para sua aposentadoria. E não é que meu pai tinha razão? Mas depois eu conto essa parte. Ainda faltam uns bons anos pela frente. Então meu pai me ajudou a procurar um trabalho que fosse perto de casa e finalmente achamos uma imobiliária que aceitou fazer um teste comigo. Porque meus 2 cursos naquela época valiam ouro. Tá pensando o quê? Eu entrei toda feliz no trabalho. Só que a minha felicidade durou apenas uma semana. E não porque eu não me saí bem nas atividades que me deram, mas é que o dono um dia me pediu para arquivar uns documentos numa sala que ficava lá no fundo da imobiliária. E do nada ele entrou e me agarrou. Minha primeira experiência de assédio sexual. Uau! Eu saí correndo e contei para meu pai, que foi lá, brigou por mim e exigiu o pagamento pela semana trabalhada. Palmas para papai! Fez o mínimo, né? Mas naquela época, né, gente? Eu já fiquei feliz que seu pai foi lá, falou alguma coisa e ainda pegou o seu dinheiro dali da semana que você trabalhou, porque vou te falar, viu? O meu pai, ele era um nordestino arretado, mas de uma educação e paciência invejáveis. O duro foi convencê-lo novamente que eu queria trabalhar. Mas eu não ia me deixar por vencida. Continuei insistindo pro meu pai e procurando um emprego bom. E eu consegui um emprego que registrava de imediato, mas eu iria trabalhar com uma senhora numa administradora de imóveis. Lógico, dessa vez meu pai deixou eu ir. Começava então a minha vida profissional. Eu, com 15 anos, no meu primeiro emprego oficial de carteira assinada, só que ao mesmo tempo, na vida amorosa, eu era amante do meu primeiro ex-namorado, o Dom Juan, que estava namorando aquela mesma garota. E nos intervalos, eu devia estar a postos,
Porque ele me chamava, eu ia, a gente ficava. E nessa, aconteceu. Eu engravidei, minha gente. E como dizem, foi quando a porca entortou o rabo. Eita! Aqui a gente encerra o primeiro capítulo da história da nossa musa, Helena, que eu narrei em primeira pessoa, falando alguns comentários aí no meio. Então, vão comentando, vão falando o que vocês acharam. Como é novelinha, eu não vou fazer muitos comentários pra gente ter um ritmo mais fluido. E aí eu deixo pra fazer comentários mais lá pro final. Mas já deu pra entender que a pedrada vem quente, né, gente? Porque agora ela engravidou desse desquerido Dom Juan, que aqui é ironicamente, claro, porque, né, e o Dom Juan também não é essas coisas, mas ele é um cara péssimo. E ela com 15 anos, gente, 15 anos, amante do primeiro namorado, primeiro ex-namorado, enquanto ele tava com o atual. Ai. Não dá nem pra julgar porque 15 anos namorando desde os 12 com essa peste, né? Mas vamos ver o que aconteceu nos próximos capítulos. Tem muitos anos, mais de 30 anos pra gente desenrolar aí pra frente, tá bom? Não acabou, não. Um beijo, meus amores, e até já. Algumas histórias pedem mais de um capítulo. A sua pode ser a próxima. Toda novela é baseada na vida real. Envie sua história pra gente no e-mail escreveseuconto@gmail.com.